Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu me chamo Luana Freire, sou vocacionada da comunidade Inovador. Sou natural do Ceará, mas atualmente moro na Missão Brasília, onde está localizada a sede da comunidade. Estou há quase 2 anos morando aqui, porque vim fazer a missão Além Fronteiras. Já estou no 4º ano do caminho de consagração da comunidade. E esse foi o chamado. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, ser inovador. E Ele me chamou lá das terras cearenses para vir morar aqui em Brasília, para ser consagrada a um carisma que nos chama a ser instrumento de restauração e levar formação a todos pela sã doutrina da Igreja Católica. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o propósito de vida. Então, o que é o propósito? O propósito é o que nos dá sentido de viver e que gera em nós o desejo de realizar. Por isso é tão importante nós termos a convicção e consciência do propósito da nossa vida. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele também nos deu e nos dá um propósito de vida. Ele dá o sentido da vida. Existe um propósito universal, um chamado universal que Deus nos faz, que é a santidade, de sermos santos. Mas para cada um de nós existe um propósito pessoal, um propósito que Deus faz para você, para mim, para cada um de nós. Podemos observar isso também na vida dos santos, nos personagens da Bíblia. Por exemplo, Abraão, o propósito da vida dele era de chegar até a terra prometida, Canaã, e ser o pai, o patriarca do povo de Deus. Outro personagem da Bíblia que eu acho fantástico é a vida de Paulo, né? Que antes era Saulo. Saulo era um perseguidor. Ele não tinha o real propósito da vida dele de acordo com o que Deus queria. Paulo simplesmente saía a caçar os cristãos e matá-los. E ele não tinha sentido. Não tinha sentido ele fazer aquilo. Ele só fazia por ira ou por raiva, mas ele não tinha um propósito. O propósito de Deus, ele não tinha consciência do propósito de Deus para sua vida. Até que lá, no dia que ele vai a Damasco, no meio do caminho, acontece, né, que Jesus aparece para Paulo e Paulo cai do cavalo e aí fica cego, e toda aquela história de conversão de Paulo, né? Que de Saulo passa para Paulo, na verdade. E Paulo ali, naquele momento que Jesus aparece para ele, Paulo ali começa uma transformação e ele começa a buscar Cristo. E ali a vida dele começa a ter o real sentido, o real propósito da sua vida. Paulo começa a tocar verdadeiramente. E aí Paulo foi um dos maiores influencers daquela época e até hoje, dos maiores influenciadores. Então temos a gama de muitas coisas que temos hoje na igreja, de evangelização de outros povos, é devido à grande influência de São Paulo, né, que arrastou multidões para o cristianismo. Bom, lá na carta de Efésios, no capítulo
3 e versículo 7, Paulo vai falar assim: eu me tornei servo deste evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, que tudo criou. Então aqui podemos perceber que Paulo, ele tinha consciência do seu chamado. Ele tinha consciência da meta que ele precisava chegar, que era anunciar entre os pagãos, que era converter os pagãos, que é ir nas nações e anunciar Cristo. Paulo ali, e isso é encantador no Paulo, porque Paulo, ele tinha consciência de quem ele era e de que a consciência do que Deus o chamava a viver e do propósito que existia na vida dele. Então Paulo sabia: eu estou aqui, mas eu preciso chegar ali, porque Deus me quer ali. Hoje eu estou aqui, mas eu preciso chegar neste ponto. Então ali Paulo, ali no início, naquela região, ele estava ali, ele sabia que precisava evangelizar, anunciar o evangelho para aqueles pagãos, mas ele precisava ir em outros povos, em outras nações, anunciar Cristo, porque esse era o propósito da vida dele. Bom, então isso é que precisamos ter, a consciência do propósito da nossa vida. Estamos aqui hoje eu me encontro assim, mas eu preciso chegar lá, porque Cristo me quer lá. E não importa onde é, né? Cada um vai ter um propósito diferente. E quando nós não temos essa noção de estamos aqui e precisamos chegar lá, perdemos o sentido da vida, né? E aí chega um momento que a gente perde realmente o sentido da vida. Nós não sabemos por que estamos nesse mundo, por que estamos fazendo isso, para quê, como, eu não sei, né? Então você começa a perder o sentido de tudo, de estar em família, do trabalho, de ir à escola ou à universidade, de estar entre amigos. Até chega um momento que você se isola de tal forma que você não percebe mais nem a sua vida, a sua própria vida. Você já perdeu o sentido de tal forma que você já não se sente mais nem vivo. Então, sem o propósito, sem a consciência daquilo que Deus nos chama a viver, a ser, nós ficamos perdidos, ficamos sem rumo. E muitas vezes as coisas começam a ficar um ciclo de atividades repetitivas e sem sentido. Vou dar um exemplo para que vocês entendam esse ciclo de atividades sem sentidos que a nossa vida vai ficando quando não temos um propósito. Então, imaginem comigo agora, para que se torne mais palpável o que eu quero transmitir para vocês.
duas fábricas e entre elas há um rio. A fábrica da direita e a fábrica da esquerda. Na fábrica direita, eles recebem a pedra e transformam essa pedra em pó. A fábrica da esquerda pega o pó e transforma em pedra. E manda a pedra lá para a fábrica da direita, que vai lá, todos os dias ela faz a mesma coisa. A fábrica da direita do rio pega a pedra, tritura a pedra, transforma em pó. A fábrica da esquerda pega o pó e transforma novamente em pedra. E vai ficando esse ciclo de atividades sem sentido. Uma fábrica pega a pedra e tritura, transformando-a em pó, e a outra fábrica pega o pó e transforma em pedra e manda para outra fábrica. Então, qual o sentido? Eu pegar a pedra e transformar em pó e pegar o pó e transformar em pedra. Então é um ciclo de atividades sem sentido. E muitas vezes a nossa vida se encontra assim. Vamos para o trabalho, vamos para a escola e não sabemos por que estamos fazendo isso. Não vemos sentido em acordar. Você pode acordar de duas maneiras. Bom dia, Deus, o que vamos fazer hoje? Ou se não, mais um dia. Mais um dia aqui. Pra que eu estou aqui? E tudo isso quem vai determinar é você. Falo você, mas me incluo também. Somos nós que determinamos como o nosso dia vai começar. Somos nós que damos sentido, que devemos buscar esse sentido. Então, por isso a importância de termos metas, objetivos e o nosso propósito. É necessário você ter isso em mãos, porque você precisa saber onde você está hoje, onde eu quero chegar amanhã, ou daqui um ano, enfim. É necessário. Então, a vida com Deus necessita também de pararmos e pensar onde eu me encontro hoje e onde Deus quer que eu chegue. Assim como São Paulo fazia. Hoje eu estou aqui, mas eu sei que Deus quer que eu chegue ali. Então nós também precisamos ter esse tipo de pensamento. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu preciso estar ali, porque Deus me quer ali. Deus me sonhou ali. Uma pessoa que sabe o seu propósito, ela sabe o que vem depois. Por exemplo, na minha vida, por muito tempo, eu não entendia o propósito de Deus para ela, para mim, para minha vida. Eu não sabia o propósito de Deus. E por muitas vezes eu perdi o sentido da minha vida, porque eu não tinha razão. Eu não sabia o que vinha depois. Quando eu era ali na adolescência, no período da adolescência, o objetivo era terminar o ensino médio. E depois do ensino médio, fazer o vestibular, passar no vestibular e fazer a minha faculdade de engenharia civil. Bom, isso aconteceu. Eu concluí o ensino médio, passei no vestibular logo após e entrei na faculdade de engenharia civil, que era sempre o que eu quis, né? Desde criança eu queria fazer faculdade de engenharia civil. Mas quando eu cheguei nesse objetivo, nessa meta, eu parei, sentei e falei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Isso foi me corroendo porque eu não encontrava sentido de estar ali. E eu falava pra mim mesmo, tudo que eu queria era ser a melhor aluna,
na escola e eu fui. Tudo que eu queria era passar no vestibular e eu passei. Tudo que eu queria na minha vida era fazer a faculdade de engenharia, mas eu nunca tinha me perguntado por que eu queria fazer engenharia. Eu gosto muito de matemática, da área das exatas, mas nunca me perguntei, parei e me perguntei por que eu estou fazendo isso. Foi uma época em minha vida que, em todas as áreas, não somente como estudante de engenharia civil, estava afetada. Eu já não encontrava sentido. Era mais ou menos em 2019 e foi um tempo que eu parei para pensar o porquê que eu estava aqui, neste mundo. E eu não encontrava respostas. Porque quando você não sabe o propósito da sua vida, você não sabe quem você é, você vai perdendo a vontade de viver. Porque você vai fazendo as coisas no ciclo, mesmo ciclo daquela fábrica. Então eu levantava, ia pra faculdade, passava o dia na faculdade, voltava pra casa, dormia, estudava. No outro dia acordava, ia pra faculdade, passava o dia na faculdade, chegava à noite, estudava mais um pouco, voltava pra casa, dormia. Então todos os dias era esse ciclo. E eu já estava cansada, porque eu já não via mais sentido em fazer isso todos os dias. E não me trazia felicidade, eu não estava sendo feliz. E eu percebi que eu também estava me distanciando, né, da igreja, da minha fé, da minha intimidade com Deus. Foi então que, no mesmo ano, 2019, eu participei de um evento chamado Restaurar em Cristo, que acontece lá na Missão Ceará, que é realizado pela comunidade Novo Ardor. E nesse evento eu fui servir. E lá eu tive uma grande experiência novamente com o amor de Deus. E lá houve um momento de batismo no Espírito Santo e um dos missionários que estavam lá conduzindo um momento chegou para rezar por mim, interceder por mim, e ele falava uma passagem que até hoje eu levo no profundo do mais íntimo do meu coração, que é Jeremias 1:5, que antes mesmo de eu ser gerada no ventre da minha mãe, o Senhor já havia sonhado comigo, já havia me chamado para ser profeta das nações, para anunciar o Evangelho. E foi aí que eu, foi um estalar do Senhor, me sacudiu, acorda, né? A sua vida tem um propósito. Você tem um propósito, a sua vida é valiosa e eu preciso de você. Deus quis precisar de nós, meus irmãos. Deus quis precisar de nós. E foi justamente essa experiência. Então, no ano de 2019 foi o ano que eu, de fato, comecei a trilhar juntamente com a comunidade Novo Ardor. Fiz os encontros vocacionais durante todo o ano. Fiz também o retiro RECA, né, que é realizado pela comunidade. Então, foi neste ano de 2019 que eu percebi, que eu tive consciência de que o Senhor me chamava para algo muito além, né, do que eu nem imaginava. Então eu ingressei, né, eu entrei no caminho vocacional no finalzinho de 2019, recebi a carta para entrar na comunidade e desde então eu tô aqui. E todos os dias
todos os anos eu descubro um pouco mais para que o Senhor me quer, né? Para qual o meu chamado. E como eu iniciei o vídeo me apresentando, eu sou lá do Ceará, né? E nunca na minha vida eu imaginava fazer missão em outro estado. E no ano de 2021, Jesus inquietava meu coração, né? Você precisa buscar outros horizontes. Você precisa mergulhar a fundo neste mar. Você precisa deixar as terras firmes e ir para águas profundas, porque eu tenho muito mais para você. Tenho muito mais para sua vida, né? Eu te chamo para coisas muito grandes. Foi então que eu decidi fazer essa missão da comunidade, que é a Missão Além Fronteiras, que pode ser tanto para quem é vocacionado da comunidade, como para qualquer outra pessoa. Então decidi vir para Brasília e estou aqui até hoje. Então eu preciso desses 3 pontos: me conhecer, saber o chamado que Deus me faz e o propósito da minha vida. E é preciso dessa determinação. Então a música que eu escolhi para linkar com esse tema foi Determinada Decisão. E ela vai falar justamente dessa violência que precisamos ter para alcançar a santidade. No horizonte para alcançar ao oceano, para navegar com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos
muito obrigada por assistirem este vídeo até aqui, por ficarem até aqui. Que Deus possa abençoá-los imensamente. E foi um prazer estar com vocês. Grande beijo. Tchau, até a próxima.